Lardim. Cedo meu espaço para a vereadora Rose Frigieri. Na tribuna, Declaração de líder, bancada do Novo. Rose Frigieri. Bom dia a quem nos assiste nas redes, a quem está aqui, aos colegas vereadores, à mesa, né, as vereadoras. O tema que eu vou trazer hoje aqui é a questão da Universidade Federal da Região Nordeste do Estado. Caxias e toda a região Nordeste não possui uma universidade federal. No Estado, nós temos 6 universidades federais que pegam a questão da campanha, da região metropolitana, região central, e aqui, uma região, a segunda maior região do Estado. Os dados que nós temos aqui mostram que nesta região Nordeste, que engloba 48 municípios, até eu gostaria que colocasse ali um mapa da região, pega toda essa região, a ideia é uma universidade federal que está, assim, caindo de maduro, né? A nossa luta, a luta da população caxiense, seja na universidade, seja em outros espaços, ela começou há muito tempo e, até hoje, nós não temos a população caxiense, a população da região Nordeste, não tem acesso ao estudo universitário. A universidade, né, ela desenvolve a formação de recursos humanos, a produção de conhecimento, a questão do desenvolvimento tecnológico, da prestação de serviços à sociedade e da cidadania. Quando se fala em universidade, eu não estou falando só do ensino, a gente fala de cursos de extensão, de pesquisa, é uma série de coisas que faz com que a região, a cidade se desenvolva. Então, eu vou colocar alguns dados aqui para mostrar, né, para justificar o quanto nossa região merece uma universidade pública federal. 1.200.000 pessoas, o que corresponde a 11% da população do Estado. Cerca de 68 mil, isso são dados do IBGE, têm idade de ingressar numa universidade nessa região. 68 mil jovens em idade de ingresso. E nós também temos aqui fazer uma parte, né, que tem pessoas que podem, merecem e têm o direito de ingressar numa universidade, mesmo estando fora daquela idade definida como a idade do ingresso numa universidade no ensino superior. 97% da população da região Nordeste está no ensino fundamental, até os 14 anos. Mais de 30 mil está no ensino médio. Isso significa que tem um público grande, um mercado de pessoas para irem para as universidades. Falando na questão econômica, né, a nossa região, eu já falei, que é a segunda economicamente mais importante do Estado. Caxias tem o segundo PIB do Estado. A questão do VAB, né, que é o valor adicionado bruto da indústria. Caxias está em primeiro lugar, Bento Gonçalves está em 9º lugar. O VAB de agropecuária, vacaria, que está nessa região, é a segunda do Estado. Em serviços, Caxias é a segunda do Estado. Então, nós temos cidades importantes e que não são atendidas por este serviço. Além disso, né, nós temos que pensar que o país ele precisa
se reindustrializar, né? A economia, ela tem que se reindustrializar. Talvez a criação de uma universidade nesse sentido colabore também bastante com isso, né? Nós temos muitas desigualdades econômicas dentro dessa região. Outro dia mesmo, numa conversa com o reitor, ele falava da diferença que tem, por exemplo, uma cidade como Caxias, Bento Gonçalves, Garibaldi, a nossa região aqui mais específica da Serra, mas também na região das Hortênsias, pega Gramado, Canela, com a região dos Campos de Cima da Serra, por exemplo, Bom Jesus, Vacaria, que tem um IDH muito baixo, tem muitas diferenças sociais e econômicas entre as cidades dessa região, mas mesmo dentro das cidades, tem bastante desigualdades sociais. Eu fico pensando, talvez a gente pense uma universidade federal seria para aquelas pessoas mais carentes, mais da periferia, também. Mas aqui engloba muita gente da chamada classe média. Eu falo assim, dou graças a Deus que meu filho, por exemplo, não tem aptidão para fazer um curso da área da saúde como medicina. Porque aí quem consegue fazer um curso desses pagando 10, 12, não sei quantos mil por mês. Uma parte. Já lidou. Então, aqui também na nossa região, nós temos uma classe trabalhadora formal, até estruturada, e que esses filhos dessa classe trabalhadora não têm este acesso. Eu queria também colocar que houve, né, e várias pessoas aqui participaram, se fez, acho que o debate aqui nessa Câmara também, o PPA, que é o Plano Plurianual Participativo do Governo Federal, e foi entre as possibilidades nas propostas da sociedade civil, foi em torno de 8 mil propostas que foram feitas, quase 9 mil propostas, foi feita esta proposta para a população votar de uma universidade na região Nordeste. E queria dar um relato da 8.149 propostas feitas. A nossa, aqui da Universidade Federal, ficou em número 96 dessas 8 mil e poucas. Se for, no geral, se for pegar só a questão de investimento em obras, ela fica em 20º lugar, essa nossa proposta. Se pegarmos o termo ampliação ou criação de entidades de ensino superior, ela fica em 7º lugar. Então, isto mostra que teve um apelo, que teve um interesse da população em criar uma universidade. E, nesse sentido, nós discutimos, né, na bancada do Partido dos Trabalhadores, nós iremos criar nessa casa a Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Federal na região Nordeste. Nós gostaríamos que tivesse, pelo menos na entrada da frente, né, o pedido, a assinatura dos 22 vereadores, nada contra o presidente, né, mas os 22 vereadores que quiserem e puderem assinar para a criação dessa frente, nós entendemos que é necessário, porque, né, o presidente não pode assinar, porque se pudesse, tenho certeza que assinaria. Depois eu vou pedir uma declaração de líder, então vou dar os apartes na ordem que me pediram, eu não vi direito quem foi o primeiro. Vereadora Rose, vou começar pelo final. Primeiro, não precisa uma criação, é só a recriação, a reinstalação da Frente Parlamentar pela Universidade Federal na Serra Gaúcha. Segundo, vereadora, eu estive presidindo essa Frente Parlamentar por 7 anos. O que nós temos que ter um entendimento se o governo federal quer, de fato, trazer um campus numa universidade federal ou uma criação de um polo, ou quer criar uma animosidade entre municípios, uma disputa que não é saudável como foi criado. Porque a gente não pode engambelar, criar um sonho, uma expectativa e mobilizar toda a comunidade como foi feito, e nós gastamos dinheiro, tempo. Eu passei por todas as salas de aula de escolas de manhã, tarde e noite, onde tem ensino médio de Caxias do Sul e da região, conversando com prefeitos,
gastei tempo, gastei dinheiro, engambelando os estudantes, as maiores mobilizações da história de Caxias do Sul, passeatas, carreatas, audiências públicas, e nada foi feito. Chegou na hora, porque tinha o esposo de uma deputada federal do PT na época, que ele trabalhava no MEC. Sabe para onde que foi a universidade, o campus da Universidade Federal? Lá para Tramandaí, porque essa deputada, que ainda hoje é deputada, conseguiu. E a própria Universidade de Caxias do Sul e outras forças ocultas aqui de Caxias do Sul estavam barrando o processo. Hoje, vereadora, eu tenho outro entendimento de uma universidade pública. Eu peço uma declaração de líder para a bancada do PT. Hoje eu tenho uma... Só eu peço também para os apartes serem um pouco breves para dar tempo para todo eu já vou mundo. terminar meu raciocínio, vereador. Hoje eu tenho um outro entendimento de universidade pública. A Universidade de Caxias do Sul, eu não sei o percentual, mas se a gente olhar na sua maioria, hoje são bolsas do ProUni. A grande maioria são bolsas do ProUni e as bolsas de filantropia. Então, não quer dizer que a gente não tenha estrutura de bolsas. Quantos mil alunos nós temos? A Escola Técnica de Caxias do Sul que nós temos, lá no bairro Fátima. Então, nós temos ensino federal no nosso município e bolsas federais. Será que vale a pena a gente criar um elefante branco daqui a pouco do zero, se a gente pode otimizar a Universidade de Caxias do Sul, espaços ociosos que tem hoje? Obrigado. Vereador Rafael, eu acho que isso é uma luta. Nós teremos o apoio tanto da deputada federal Denise Pessoa, tenho certeza disso. Poderemos ter, com certeza, talvez, do deputado federal Marcon. Vamos conversar, vamos levar essa proposta. Acho que é uma proposta interessante, mas, enfim, a UX pode estar nessa, pode ser aproveitada por isso. Hoje nós temos 18 mil estudantes nos campos da UX. Só da UX, né? Estou falando que é uma universidade. E 2 mil de beneficiados pelo ProUni. Eu também queria dizer que é importante, o Instituto Federal é uma conquista, mas também nós temos que pensar em cursos de maior fôlego que eu quero dizer, outros cursos também para essa população, cursos que as pessoas tenham interesse. Era o vereador Scalco? Vereadora Rose, e é bom tocar nesse assunto, só que o Rafael Bueno tocou exatamente onde eu queria tocar. Nós precisamos otimizar o uso do dinheiro público, que está escasso no Brasil, né? E a gente tem a UX, que é comunitária, que tem muitas bolsas federais, e a gente poderia comprar vouchers na UX. A UX, pela informação que o vereador Zanquim me passou, 50% dos prédios estão ociosos. Então, a gente já tem uma estrutura montada, uma universidade que é referência para pesquisa, professores qualificados. Para quem investir no outro elefante branco na cidade, a gente já tem a estrutura na região inteira da UX para dar conta disso. Por que não botar dinheiro federal na UX, então, e ceder essas vagas ao ensino federal? Para que criar mais um imóvel? Vamos otimizar o dinheiro público. Eu acho que esse estudo, essa referência tem que ser feita também. Obrigado. Uma parte. Vereadora Estela. Otimizar o dinheiro público é investir naquilo que é nosso. Então, quando a gente investe numa universidade particular, a gente não está investindo naquilo que é nosso. A criação de uma universidade federal na região da Serra é um investimento em algo que será para as pessoas e que será de acesso gratuito e que será para a população da Serra Gaúcha, para a população da região nordeste do Rio Grande do Sul. Isso será extremamente importante para o desenvolvimento da nossa região. A gente entende a importância, inclusive, desse processo ser feito em diálogo com a UX. A gente pode, inclusive, pensar em utilizar parte da UX para isso ser feito. Essa parte ociosa da UX pode ser utilizada para a implementação dessa universidade. A deputada federal Denise Pessoa já está em diálogo com o MEC, então tem-se sinais positivos do MEC para a implementação dessa universidade federal. Então, a gente não enxerga isso como um elefante branco, ao contrário, enxerga isso com bons olhos.
vê isso com a possibilidade de sair do papel. A gente viu o vereador Rafael Bueno falando há pouco tempo que essa foi uma luta do ex-prefeito Sartori, viu ele falando de forma muito positiva, então me espanta você falar hoje de forma negativa disso. Então, é muito bom que a gente tenha a criação dessa frente parlamentar. Parabéns, vereadora Rose, tenho certeza que você fará um ótimo trabalho à frente desta frente parlamentar. Contamos com o apoio de todos os vereadores, que o máximo de vereadores queira estar presente nesta frente parlamentar. Com certeza, com os 2 deputados da nossa região, com o deputado Pepe Vargas, que também está junto, que encampou essa proposta dentro do PPA participativo, a gente vai trazer esse importante desenvolvimento para a nossa região e um investimento numa universidade federal, que é algo que é nosso e que é o acesso gratuito para tantos jovens, pessoas mais velhas, idosos, todos aqueles e aquelas que querem fazer uma universidade na nossa região. Muito obrigada. Obrigada. Vereador Fiuza, depois o vereador Rose, Zanquim. Primeiro, agradecer a sua parte de uma forma bem objetiva, colaborativa. Tudo que fala no que se refere à educação é extremamente positivo, mas também é um momento, principalmente a senhora, que tem muito mais anuência de poder explicitar por ser professora, de também uma mudança daqui a pouco nos critérios das universidades federais no que se refere de condicionar principalmente aquelas famílias que infelizmente não têm uma situação econômica favorável, de elas poderem ter muito mais participação de pessoas que às vezes têm uma condição econômica muito elevada e que se usam e se utilizam dessas vagas. Então, era essa questão que eu queria colocar. Muito obrigado. Obrigada, vereador Zanquim. Obrigado pela parte, vereadora Rose. Eu estive ontem com o reitor da UX, e conversei bastante com ele. Isso me parece uma contramão, parece os estádios da Copa, né? Eu acho que a UX hoje tem zoológico, tem cinema, tem teatro, tem radiodifusão, tem pesquisa, tem internacionalização. E 50% dos prédios, eu lembro da época do Rui Pauletti, era uma época de construir bloco. Por quê? Era o espaço necessário. Hoje você faz um curso em Harvard, aqui em Caxias. Hoje você faz curso online por uma série de situações. Então, eu acho assim, o melhor caminho são vouchers. Ou seja, comprar vagas na estrutura da Universidade de Caxias do Sul, que é fantástica. Quem aqui nessa casa não passou pela UX? De uma forma ou de outra, alguém passou aqui. E a UX não é particular, ela é comunitária. Comunidade, né? E por ser comunitária, eu acho que a gente tem que potencializar essa estrutura que Caxias do Sul lutou muito para ter essa estrutura, começando pelo curso de Belas Artes e de Economia. Então, eu acho importante porque hoje, eu não tenho bem os números corretos aqui ainda, mas vou ter, o reitor vai me passar todos esses números. Nós temos muitas bolsas na Universidade de Caxias do Sul, seja o ProUni, seja bolsa A, B ou C, muitas bolsas. Por que não bolsas federais também? Mas uma nova universidade, prédio, construir, não. Eu sou totalmente desfavorável. Obrigado. Obrigada, vereador Zanquim. Como a vereadora Estela falou, não necessariamente seja construções de prédio, e vou dizer mais, eu tenho certeza que se tivesse uma universidade federal em Caxias, não faria, não vou usar esse termo, tá? Mas não faria concorrência ou não esvaziaria de tal forma a UX, tá? Não, isso não aconteceria porque, sim, 42%, o reitor falou também, que da UX tem algum tipo de incentivo. Mas só que é incentivo assim, faz o vestibular lá, tu tira uma nota 8, então tu tem um desconto de 3%, não sei os dados exatos. Isto aí é um desconto, é bom, é legal, mas não garante a inclusão. Tem muitos jovens, se tivesse, como eu disse, como a vereadora Estela falou, pode usar esses prédios, pode usar esse espaço para algum convênio com a própria UX ser aproveitado. Não precisa necessariamente construção de uma nova universidade.
Então, eu acho que é uma coisa muito importante se a gente pensar na inclusão das pessoas da nossa sociedade. E concordo com o vereador Fiuza, né? Acho que uma discussão maior, isso independe de nós aqui, mas sim, realmente são as pessoas que conseguem fazer cursos pré-vestibulares, que também são caros, isso é aquilo que acaba conseguindo ingressar numa universidade federal. Mas aí o problema não é da universidade em si, é como a gente pode organizar este ingresso das pessoas, né? Então, eu agradeço as contribuições. Obrigada. Obrigado.